Olá, prezados cursistas, sejam bem-vindos ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Agora, vamos à nossa videoaula de número 3, onde vamos abordar sobre o tema Ambiência em Instalações Rurais. Tema importante, tá? Pois trata do controle adequado dos ambientes rurais de forma satisfatória e econômica. Então, cursistas, vamos lá? Fazer aquele ritual, pegar uma apostila, papel, caneta, viu? Para vocês irem anotando as dúvidas, tá bom? Então, antes de começar a falar, né, sobre esse tema, vamos ao significado dessa palavra, né, ambiência, né? O nome é meio sugestivo, tá? Mas assim, numa explicação de forma mais simplificada, seria assim, um espaço físico preparado para uma determinada atividade. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bacana que vocês vão ver. Esse espaço aqui que eu estou, né? O ambiente que você está, o espaço educacional EAD. Ele é um exemplo de ambiência, né? Afinal, ele foi arquitetonicamente organizado, né? Especialmente preparado para o exercício de atividades humanas no conhecimento. Viu que bacana? Espero aí que tenham conseguido entender. Tá? Mais adiante aí eu vou passar mais exemplos, tá, para vocês de ambiência em instalações rurais, tá bom? Mas então, vamos entender como esse estudo aí começa, né? Então, na natureza, assim, os animais selvagens, eles sobrevivem, né, de acordo com as suas habilidades, né, de caça, locomoção, e eles escolhem, né, onde eles querem ficar, né, o local mais favorável de acordo com cada tipo de local e clima, né? Porém, com o passar do tempo, houve uma evolução do homem, né? Onde na atualidade apenas alguns animais ainda são silvestres, né? Ou seja, ainda vivem aí de forma livre na natureza, já que há muito tempo o homem iniciou um processo aí de praticamente domesticação dos animais, tirando essa liberdade deles de escolher os ambientes, né? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos desses animais, tá bom? Vamos na louça. Então, só para vocês interagindo aí com relação à ambiência, né? Esses exemplos aqui são de animais ainda selvagens, né? Apesar de que alguns ainda se encontram aí em zoológico, né? Mas assim, a onça, por exemplo, ela escolhe o ambiente que ela quer, onde ela vai caçar, onde ela vai dormir, ela escolhe. Né, no caso aqui, esse pássaro, né, qual árvore que ele vai ficar, onde ele vai colocar os ninhos e tudo. Né? No caso, o jacaré aqui também é a mesma coisa e o tucano. Tá? No caso desses animais aqui, não. Né? A gente já viu, alguém já viu uma vaca selvagem aí? Não, muito difícil. Né? Então o frango, né, que é um potencial aí produtivo de carne, né, e ovos, já foi 100% aí, vamos dizer um termo assim, domesticado, mas ele já é criado, né, em locais artificiais, né, o gado também, né, tanto para a produção de carne, produção de leite, ou produção de embriões, né, e mais animais, todos são produzidos em cativeiro, né, os cavalos, né, raridade aí você vê cavalo selvagem, só em filme mesmo, mas basicamente todos são criados para uso, né, nas fazendas, né, os suínos também, ou seja, e aí tá aí, ó, uma ilustração bacana que a ambiência, ela vai, né, tem tecnologia envolvida, né, tem conhecimento, tem estudo, né, aqui é um medidor térmico, né, que mede a temperatura, né, de um animal ou do ambiente, tá? Então existe tecnologia pensando nesse negócio aí que eu vou explicar para vocês mais na frente. Então, na maioria dos casos, né, existe interesse na produção animal, né? A carne que a gente come, o ovo, o leite, tudo vem produzido dessas fazendas, tá? Então, cada dia a gente vê aí falando selo de qualidade na produção de carnes, né? Por isso, com o passar do tempo, né, com a globalização da economia, né, muitos países começaram a analisar vários aspectos, né, para que seja possível atingir aí altos níveis de produção, além de ter boa qualidade, né, produtos gerados assim a partir de animais, né. A gente vê isso sempre, né, a gente vê propaganda aí, vê
vai ao supermercado, você vai comprar uma carne, você vê ali selo de qualidade. Então, o desempenho produtivo dos animais, ele depende muito do conforto, né? Conforto térmico e sonoro do ambiente que esse animal vai estar ali, depende também, lógico, da região, né? Do clima, né? Onde se produz, não só a carne, né? Igual eu falei, também outros derivados, né? Leite, ovos e gerar mais rebanho, né? Uma das funções dos engenheiros agrícolas, engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, é projetar essas estruturas, esses sistemas, né, de ambientes controlados e que sejam econômicos e satisfatórios aos animais. Já para criar um perfeito funcionamento, né, com sustentabilidade desse sistema produtivo, aí é necessário a presença de um profissional técnico em agropecuária. Para quê? Para atuar nessa gestão desse empreendimento, né? Por exemplo, se tratando de produção animal, o papel de vocês é fundamental para alcançar esses objetivos na qualidade, né? Conservação do ambiente, todo esse ambiente de produção. Para isso é importante estudar, né? Porque com conhecimento, né, a gente vai, com conhecimento básico também sobre bases fisiológicas e biológicas, né, das respostas dos animais aos ambientes, entender como o calor ou como a umidade, né, pode gerar efeitos na produtividade, também entender, né, ter conhecimento sobre os aspectos físicos do ambiente e os seus efeitos nos animais. Portanto, aí, ó, é fundamental entender como a circulação do ar, a temperatura, o isolamento, né, e o balanço térmico pode estar influenciando aí diretamente no comportamento do animal, né? Aprender a analisar todos esses fatores ambientais, né, que nós vamos falar agora, que são 3, são classificados em 3, começa aí com fator físico, né, ou os fatores físicos, que são os espaços adequados, né, eles têm que ser planejados para que o animal não tenha estresse, né, com luminosidade, com intensidade de som e ruído, né. Temos também os fatores sociais, né, que é o segundo, ele está relacionado aí ao número de animais por lote, né, como é que esses animais se comportam, né, juntos ali. Temos também o terceiro, que é o fator térmico. Esses são os piores, né, no caso do nosso país. Eles estão aliados à temperatura do ar, o nível de umidade do ar, né, e a parte de radiação solar. Contudo, é necessário, né, analisar o tipo de animal com o ambiente a ser inserido, né, porque às vezes o animal vem da origem de um clima e vem aqui, e você vai criar ele em outro clima, né? Então, isso é bem importante. A função do abrigo ideal, né, no caso, falando em ambiência, é alterar ou modificar esse ambiente em benefício dos animais, tá? Visando reduzir o estresse, né, para a melhoria da qualidade e produção, beleza? Por isso, em qualquer ambiente, a troca de ar é muito importante, né? E nem sempre ela é tão fácil de implementar, tá? Por quê? Alguns abrigos, eles têm que ser fechados, seja por questões de higiene, né, ou por causa de usar produtos aí que possam gerar poeira, né, como a ração. Ou podem gerar gases, né, ou vapores. Surge então a necessidade de uma instalação de dispositivos, né, para ventilação artificial, né, para trocar o ar ali do ambiente. Não só a troca de ar, como a temperatura, né, a temperatura é um dos piores, ele influi diretamente na produção animal e de derivados, né. Como exemplo, locais onde são realizados a produção de leite, né, no caso de produção de leite, a temperatura ali tem que ser controlada, né. A qualidade de produto exige isso. Então, existem diversos meios que podem auxiliar no controle de temperatura dos ambientes, né. Um exemplo simples é a sombra, né, que ela pode ser natural, né, através aí do plantio de árvores. Outra ação também natural, muito importante, que pode amenizar, é o plantio de gramado em volta das instalações, né. É claro, se isso não resolver, aí a gente vai ter que partir para uso de ventiladores apropriados, tá? Mas para melhor eficácia na produção animal,
é necessário conhecer qual é a variação de temperatura que o animal terá tolerância para boa produtividade. Lembra que eu mostrei no slide lá, um medidor de temperatura? A umidade também é um dos fatores que devem ser observados. Por isso é importante manter a umidade controlada para evitar doenças, né, e alterações da temperatura do animal. Portanto, para a implantação de sistemas de produção animal, é preciso conhecimento tecnológico compatível com o investimento proposto, né, além do pessoal técnico qualificado, né? De acordo com cada tipo de implantação de sistema, né, é importante a elaboração de um projeto técnico que visem sempre uma alta performance de produtividade do animal. Um controle ambiental eficiente, ele deve ser barato, né? Não pode ser caro. Além disso, busca-se sempre um menor custo e maior lucratividade, né? No caso da alimentação dos animais, também deve buscar a máxima eficiência em conservação alimentar, né? Que é verificar a funcionabilidade e o manejo adequado dos resíduos, né, que são gerados ali, porque além, né, do tempo de limpeza do ambiente, né, tem que ser verificado, os resíduos que ficam muito tempo ali, ele pode gerar um aumento de temperatura, além de dificultar a locomoção dos animais. Mas assim, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos agora, para vocês ir começando a situar a questão da ambiência, tá bom? Vamos à lousa. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de aviário, né, mais para a criação de codornas, né? Ele é diferente, eu quis mostrar para vocês, ele é um pouquinho diferente. Geralmente o aviário é um monte de frango no chão mesmo. Aqui eles já colocam, né, faz um processo de verticalização, né, eles colocam aqui as gaiolas em níveis diferentes, né, e observem, ó, o chão está limpinho, ó, né, apesar de ser um aviário, né, igual tem muita pena voando e os dejetos e tudo, mas é um local limpinho, tanto nessa foto quanto nessa. O que a gente vai começar a falar para vocês entenderem é o seguinte: aqui é um tipo de cobertura, ó, depois a gente vai ver mais na frente, ó, já tem uma lanterninha aqui, ó, que faz a troca de ar, tá? E também é aberto nas laterais, né? Esse telhado aqui já não tem uma lanterninha, olha, é um telhado contínuo, né? Mas nós vamos ver essas diferenças mais na frente, ok? Aqui também a gente tem uma instalação aqui para a criação de suínos, né? Lembra lá do fator social, que é o segundo fator que a gente tem que observar, ó? Esses suínos são separados por lote, tá vendo? Criam baias aqui, então esses aqui, ó, se você colocou ele em determinado mês, ele não vai ter contato com os outros, então você consegue ter um melhor controle, né? Você vê que essa cobertura, ela não tem o lanterninho também, né? Você vê que aqui, depois eu vou falar mais na frente, tem uma abertura, tá? Esse controle da luminosidade e ventilação aqui já está também um pouco mais fechado, né? A insolação, depois a gente vai falar sobre isso. Mas para vocês ir apenas começando a ver os exemplos aí de instalações. Aqui o caso do aviário que eu falei com vocês, ó. O caso do frango, né? É um monte de frango no chão mesmo, né? Então é essa cobertura, né? Observem, ó, um detalhe simples, né? Instalasse uma lanterninha aqui nesse telhado, poderia aumentar a eficiência de troca de ar natural, mas aí quando fez a construção não instalou lanterninha. O que o proprietário teve que começar a fazer? Instalar ventiladores, tá vendo aqui, ó, ao entorno aí dentro, ou seja, vai gastar, além de comprar o equipamento que é mais caro, vai gastar energia elétrica, ou seja, aí depois vocês vão entender por que o lanterninha é muito importante nos telhados aí, no caso de instalações, tá? Então, como técnica aí, sugiram, orientem, né, a instalação do lanterninha. Aqui a gente já tem um outro tipo, né, de ambiência aí, né, com areia, eu nunca tinha visto, achei interessante demais. Parece que é um local muito seco, né, muito quente. Aqui, ó, tipo de cobertura aqui já em arco, né, então provavelmente não tem um lanterninha. Dá-lhe ventiladores aí, né, gasto de energia e equipamento, igual eu falei com vocês. Por isso que é importante a gente sempre projetar. Esse local aqui parece que mesmo
tudo aberto, tá vendo? Um ambiente, você vê aqui aberto aqui na frente, dos lados. Não dá para ver o telhado se instalou um lanterninho, mas ó, bastante ventilador, né? Parece que aqui é Cuiabá, Mato Grosso, lugar quente para danar. E olha, ó, esguincho de água. Então o animal sentiu o calor, ele aproxima, tem sensores aí que disparam esse esguincho de água. O animal dá uma refrescada aí com o negócio que parece que é quente, esse lugar aqui. E às vezes a gente viu aí, né, ambiências com recursos, né, mais caros, mas às vezes assim, num recurso mais simplista, né? A pessoa cria uma ambiência, no caso dessa criação de cavalos aqui, mas ele colocou tábuas espaçadas em cima, né, para melhorar a circulação do ar, né? Colocou um pé direito aqui considerável, né, no mínimo tem que ser 3 metros, né? Aberturas, passagens, às vezes pode ser simples a instalação, mas tem que colocar aberturas, né, para circulação de ar, né? Aqui a gente vai ver mais um exemplo de instalações de ordenha aí, né, para produção de leite. Observem que já tem cerâmica instalada, né? A gente já vê um eletroduto passando aqui, ó, provavelmente alguma instalação elétrica, né, já que essa ordenha aqui ela é mecânica, né, mecanizada, né? Separadores aqui de estrutura metálicas, né, piso parece estar limpinho aqui, ou seja, essas são as ambiências ou a ambiência em instalações, tá bom? Agora a gente vai adentrar mais, né, falar sobre edificações agrícolas, né? No caso, as edificações agrícolas, ela tem a função de adequar o ambiente ao clima, né? Vocês viram aí no slide muito ventilador, né? Dá para a gente evitar isso. O significado basicamente é de criar, essa edificação é criar espaços, tanto para a parte interior quanto a parte externa, né, da edificação, ajustando as necessidades dos animais, né? Além de possibilitar aos animais condições favoráveis de um certo conforto, né? O projeto de uma edificação agrícola, ele deve ser pensado para amenizar as sensações de desconforto impostas por um clima, né? Climas muito rígidos, né? Tais como muito calor ou muito frio, né? No caso nosso aqui a gente tem isso. Ou também muitos ventos, né? No caso do aviário. A ideia é de tornar os ambientes agrícolas, no mínimo, parecido, né? Que é muito difícil isso, mas parecido com os espaços ao ar livre, em que o clima é ameno, né? Justamente que altos índices de produtividade sejam atingidos, né? Já que o animal vai estar mais tranquilo ali, ele vai conseguir produzir mais leite, mais carne e tudo mais. Por isso, cada região exigirá, né, uma diferença de projeto, porque cada região existe um clima diferente, tá? Ao exemplo disso, podemos citar o nosso país, né, o Brasil, que devido à sua grande extensão territorial, acaba exigindo um tipo de projeto, um tipo de ambiente agrícola para cada região, tá? Por isso, as estratégias construtivas para modificar o ambiente ali das edificações, eles têm que ser planejados. Lembra que eu falei lá, essa edificação aqui não tem um lanterninho, mas está cheia de ventilador. Se colocasse o lanterninho, não precisava do ventilador, né? Por isso, essas estratégias e esses conjuntos, né, eles têm que ser pensados para amenizar os problemas existentes ali na relação animal-ambiente, né? Portanto, essas modificações térmicas ambientais são distinguidas em duas classes, tá? Vamos separar aí, que são as modificações ambientais primárias, tá? E as modificações ambientais secundárias, tá? As primárias, as modificações primárias, vão corresponder ao quê? Ao acondicionamento térmico natural, tá? Então, são as modificações relacionadas com abrigo, tá? Igual o caso lá de aplicação do lanterninho, que vai fazer a troca de ar natural, né? Então, a gente vai construir um galpão para proteger aquele animal, né, durante o período de chuva, durante o clima quente, né, radiação solar e frio. Pode ser citadas como as principais aí, né? Cobertura para a sombra, né, que é a cobertura tradicional, o quebra-vento nas laterais e a ventilação natural, né, que a gente vai usar o lanterninha através das aberturas laterais ou cortinas ou alvenarias, né. Então você vai construir ali e vai usar o vento natural, né, e a incidência solar natural. Já
as modificações secundárias, aí ela já vai exigir, né, instalações artificiais, que são os ventiladores, a gente viu ali até esguincho de água para dar uma amenizada no calor dos animais, né. Geralmente vai envolver sempre isso, processos artificiais, né, equipamentos, vai gastar energia elétrica, né, vai ter dispositivos para aquecer ou para refrigerar, né. Essas modificações secundárias, geralmente, elas devem ser realizadas após esgotar todos os recursos das modificações primárias, né. Quando houver a necessidade de ampliar uma produção, né, às vezes você planejou para um número de animais e vai aumentar aquela produção, aí sim você aplica essas modificações secundárias instalando materiais, como ventiladores e outros materiais, né. Outro ponto importante é a localização das edificações, tá? Até para residência isso é muito importante. Dependendo da locação de uma instalação, você pode trazer melhores resultados para a obtenção no desenvolvimento, né, da criação dos animais. Portanto, sempre é importante realizar um estudo prévio, né, ou um planejamento dessas condições mínimas necessárias, né, para um bom funcionamento dessas instalações. Vamos citar um exemplo aí, ó, o fator do clima, né? O clima, topografia de terreno, verificar se tem água, né? Ou até mesmo, vou colocar ventiladores lá e tem que ter energia elétrica disponível para isso, tá? Outra parte também que é importante a gente observar é que antes de instalar uma edificação, a gente tem que buscar a orientação em relação à posição do sol, né? No caso de casas ou também de instalações, né? Como o nosso país ele é tropical, tem esse clima tropical, a maior parte, antes da gente instalar, a menor largura, né? Ou a parte transversal da edificação, ela tem que ficar posicionada para a região do sol nascente, tá? A gente chama de oitão, depois eu vou explicar isso para vocês. A parte do sol nascente e a parte do sol poente ela tem que ficar direcionada para a parte menor da obra, que é a largura, beleza? Apenas com essa medida, se você fizer isso, já ajuda muito evitando aí o superaquecimento pela forte insolação no período da manhã e no período da tarde, que é o pior, tá? Caso já existir, né, ou caso o projeto não possa, as instalações não possam ser posicionadas dessa forma, aí podemos usar mais um recurso natural, que é o plantio de árvores, né, na fachada, ou seja, na lateral leste-oeste, para que atue como sombreamento natural, para bloquear a insolação dentro dos galpões, né, nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde. Eu vou mostrar para vocês na lousa como que é pensado, como que deve ser planejado a instalação dessas unidades, tá bom? A gente fala de oitão, tá, gente? Muita gente conhece, é isso aqui, ó. Oitão, essa parte onde tem esse formato aqui já do telhado. Quem lembra aí dos pontos cardeais, né? Primeira série, quarta série, já ensina isso pra gente, né? Então, sol nasceu, leste, né? Sol se pôs, oeste. Então, só com essa orientação, até mesmo na nossa casa, a gente tem que construir o quê? Né, os quartos virados, né? No caso da residência, os quartos virados para o sol nascente, né? Aí todo mundo já acorda com aquela energia, né? Não tem cortina que resolve o problema, o cara tem que acordar cedo mesmo. E à tarde o sol vai ter o quê? O quarto vai ter sombra, né? À tarde. E o sol batendo aqui à tarde, a gente coloca o quê? Cozinha, área de lavar, essas coisas. No caso aqui de vocês, das instalações rurais, vocês têm que instalar um aviário daquele, por exemplo, né? Vocês têm que instalar essa parte do oitão virada para o sol nascente, né? Aqui, ó, o sol nasceu aqui e o sol poente vai ficar outra parte. Por quê? Desse lado e do outro lado, né, que é norte e sul, vai ficar a sombra o dia inteiro, né? Então, só com essa atitude aí, na hora de locar a instalação, você já consegue resolver muito problema do calor, tá? Outro também é a instalação de árvores, né? O que acontece? As árvores, elas funcionam de duas formas, né? Às vezes vamos imaginar que aqui fosse o leste, né? Leste e oeste, né? Então a incidência do sol vem aqui, ó,
né? Então a árvore está protegendo. Então aqui, ó, no telhado da sua instalação não vai ter aquela radiação solar muito forte, né? Então aqui, ó, o sol vai posicionando, vamos supor que aqui o sol está à tarde, né? Aí, ó, imagina sem árvore, ó, o calorão que vai estar lá dentro, ok? Inclusive naquelas aberturas que tem aqui, o sol vai bater, atingindo até os animais lá, né? A árvore ela funciona tanto para a sombra quanto para quebrar os ventos, né? A gente fala isso, quebrar o vento, é porque às vezes você instala aqui um aviário, aí costuma ventar muito na região, aí mesmo você colocando lona, o vento arranca a lona toda. Então você plantando árvores em volta, você ajuda a quebrar os ventos, né? Para proteger a sua estrutura, beleza? Outro detalhe importante são as coberturas, né? Eu já comecei a falar, agora a gente vai falar de forma mais aprofundada. A cobertura é a principal proteção contra a insolação direta, né? Onde, dependendo do tipo de material, a cobertura vai contribuir para as temperaturas ou ela pode amenizar, né, a sensação de calor. Na construção dos telhados, podemos utilizar diversos materiais, né? Como a telha cerâmica, que é uma telha que tem um conforto térmico melhor, ou a telha de fibrocimento, que é uma telha que esquenta mais, né? Existe também mantas, né, como a manta chamada face felt, que é um material, parece um alumínio, né, a gente instala ele por cima da estrutura da madeira e depois coloca a telha. Esse material também ajuda a reduzir a incidência solar. No nosso material, na página 43, existem outras orientações. Peço que vocês dêem uma lida, tá bom? Também podemos fazer uma associação de materiais, né, nas coberturas, né, já que melhora o comportamento térmico. Igual eu falei, usar o face felt, colocar a telha cerâmica, tá? Pode-se utilizar forro, né, forro de madeira, pintura com cores claras, né, que não absorve a radiação solar. Outro detalhe importante é a inclinação do telhado, né? Pois a maior inclinação, né, quando o telhado fica mais inclinado, melhor a ventilação natural. E sempre deve garantir um pé direito mínimo de 3 metros, né? Ou seja, do piso até a parte mais baixa, né, do telhado, a gente tem que colocar no mínimo 3 metros, tá bom? Sempre inserir o lanterninho, que foi o que eu falei naqueles slides anteriores, né? Que é uma saída de ar que fica na parte mais alta do telhado, né? Ela fica ali no local da cumieira, né? O lanterninho, ele tem a função de permitir a saída do ar quente, né? Principalmente durante o período da tarde, que tem mais calor, né? No nosso material, na página 44, existem algumas orientações de dimensões do lanterninho, tá? Mas eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aí do telhado aqui na lousa, tá bom? Então, vamos entender como é que funciona o lanterninho, tá? Aqui são venezianas, tá? Não está identificado não, mas são venezianas. Então, como que esse lanterninho funciona? O ar frio, né? Vamos dizer assim, tão frio, mas o ar que está ali, né, com menos que a telha, né, quanto mais o sol vai batendo, essa telha vai esquentando, né? Então ela começa, aqui está de vermelhinho, ó, ela vai irradiar, né? Ela vai fazer com que o local comece a aquecer, né? O ambiente aqui dentro, a ambiência rural. Então quando o ar passa pela veneziana, ele tem que sair por algum lugar, né? Se não tiver o lanterninho, ele passa aqui mesmo e vai embora, né? Ele não vai dar essa volta aqui e tirar o ar quente, não. No caso, quando a gente instala o lanterninho, o que ele faz? O vento, né, ao passar aqui por cima, né, dessa cobertura, o próprio vento faz com que esse sistema de exaustão funcione, né? Ele retira o ar quente aqui formado pelo calor excessivo nas telhas e mantém uma temperatura melhor aqui embaixo, tá? Um exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem já com algum tipo de criação, né? No caso aí a gente tem uma criação aqui de gado, né? E o telhado com a instalação do lanterninho, né? Mesmo aqui, ó, no caso, esse local, né, deve ser Cuiabá e no Mato Grosso, tem que ter ventilador, né? Mesmo com a instalação dos lanterninhos, tá bom? Mas é mais para vocês entenderem como que funciona essa questão da troca de ar natural, beleza? Para fecharmos a nossa aula, vamos falar de paisagismo, né?
deve sempre ser instalada em volta, né, igual eu já falei, das edificações. Instalem árvores em volta, né? O plantio de árvores, ele funciona como divisórias assim, para amortecer os ventos e também para evitar a incidência de raios solares, tá? A vegetação, em geral, ela promove sombra natural, né? Sobre as coberturas, ela pode reverter completamente essa situação assim, de desconforto térmico. Lembrando, um detalhe, antes de sair plantando árvore, você deve consultar um engenheiro florestal, tá? Por quê? Ele vai te indicar o tipo de árvore ideal e apropriado para o que você está querendo. É sombra? O clima da minha região é chuvoso, então é frio. Ele vai indicar para você qual o melhor árvore você instalar, tá bom? Vou mostrar uma parte paisagismo para você agora na lousa para vocês entenderem, tá? Então, prezados, aqui ó, aqui a gente tem uma planta, né, de uma unidade aí de produção, pode ser um aviário, pode ser produção de suínos ou de gado, não interessa. Observe, o local é totalmente arborizado, ó. E já foi, né, feito um projeto de paisagismo, né, aqui para quebrar o vento, dar sombra, né. Imagina um local desse só cheio de galpão e sem nada de árvore, né, sem grama, né, fica um local totalmente quente. Então, o paisagismo é importante, né, sempre que possível plante árvores ao redor, né, tem que ter uma distância mínima, lógico, tem que escolher o tipo de árvore, não pode ser qualquer árvore, né, essas raízes vão estar adentrando muito dentro das instalações, né, quebrando os pisos, né, quebrando as estruturas. Então, aqui é só um exemplo, aqui um isométrico 3D, só para vocês entenderem que é importante essa questão do paisagismo, tá bom? Então, prezados, finalizamos a nossa aula 3. Eu peço para vocês que leiam a apostila, tá? Leiam aí da página 36 à página 45, tá bom? Na aula 4, nós vamos falar sobre unidades de produção, tá bom? Leiam o material, bons estudos e até a próxima aula.